riqueza das três apresentações, pediria praticamente o dia inteiro para as discutir exaustivamente. Porque desde esta meditação conduzida pelo Rui Horta sobre o trajeto do corpo funcional ao corpo supérfluo, para resumir muito breve, e mesmo a sua reflexão sobre as formas atuais do corpo mediatizado, o modo como os percursos do corpo no espaço nos deixam a carne como o último vestígio da natura, que no fundo até vai um pouco em conta daquilo que o Jorge tinha procurado trazer aqui, ou nessa passagem ainda, continuando no resumo muito abreviado, do que seria um menos corpo gerado pela tecnologia, que ele exemplificou com as SMS da filha, não é? Quer dizer, gosto de ti, eu também, e a conversa fica feita, portanto, perde-se de facto o contacto do corpo. Há essa paradoxalidade do emergir de uma outra percepção dos corpos. Efetivamente, os corpos nas cidades, de que o Rui aqui falou, encontram um eco, no sentido em que o Pedro falava há pouco das evocações na sua própria pintura, das figuras mais abstrusas, procurando, porque funcionamos assim, evidentemente, quer dizer, procuramos sempre essas referências memoriais. Há um eco entre isso que ele diz e o que dizia o Rui quando falava de que vamos ver as coisas como vamos ver um espetáculo com memória do cinema, vamos ver o cinema com memória do teatro, vamos ver o teatro. Portanto, há sempre isso não é bem um inconsciente no sentido freudiano do termo, nem nesta nova acessão que o Rancière quis dar, mas é qualquer coisa que efetivamente nos trabalha como memória e como presença dentro da experiência. E naquilo que o Rui aqui trouxe nessa questão da modificação da percepção dos corpos entre si na cidade, não deixa de ecoar aquilo que, por exemplo, o Baudelaire referia no Pintor da Vida Moderna, concretamente, e na sua necessidade, no seu desejo de multidões. Não é? Essas multidões que o Baudelaire incluía e que eu julgo que ele alucinava, ainda porque com certeza que no século XIX ainda não era assim, hoje estão aí completamente à vista e quando vemos, por exemplo, lembro-me agora, fui outro dia ver um filme chinês, o Sun Xiai, acho que se chama, o cineasta, quer dizer, e aquilo tem uma data de gente, tem multidões constantemente a passar de um lado para o outro, e tenho a impressão que o futuro vai ser hiperpovoado. Não é? E, portanto, essas novas percepções do corpo e esse modo de funcionar áptico, não é? Quer dizer, perceber que passa ali, que passa acolá, chegar-se ao lado, parar no semáforo, continuar adiante. Bom, essa requer, de facto, uma nova coreografia dos nossos corpos na cidade. Julgo que, procurando fazer um resumo muito breve, foi disto que o Rui aqui nos trouxe e julgo que valeria a pena, de facto, discuti-lo. Diferente foi a intervenção do Jorge, que gostaria também de comentar, um papel que me foi aqui dado de moderador, entre duas afirmações que eu acho extraordinárias. Uma primeira em que o Jorge diz que a cor é o verdadeiro corpo da pintura. Isto fala por si, quer dizer, não é preciso acrescentar muito mais. No entanto, isto é todo um problema. Isto é toda uma questão, é toda uma reflexão que começa aqui. Talvez só um pintor, de facto, pudesse dizer isto nesta síntese tão perfeita, não é? São 3 ou 4 palavras para dizer uma coisa que ocupa, provavelmente, um lugar imenso em toda a história da arte. Que de facto, a cor é o verdadeiro corpo da pintura e é através dele que o nosso corpo, é com esse corpo que o nosso corpo interage, que o nosso corpo reage. E por isso o exemplo do Malevich, quando o Jorge diz que os quadrados negros provavelmente são outros corpos, é esta luz
isto torna-se muito claro, mas é como aquela coisa do ovo do Colombo, não é? Quer dizer, e fala em pensée, quando ele percebe que é possível pousar o ovo, mas era preciso, quer dizer, está bem, mas partiu, está bem, mas era preciso pensar nisso, era preciso ter-se lembrado de o fazer. Assim também, isto que o Jorge diz, a cor é o verdadeiro corpo da pintura, e fala em pensée, era preciso ter-se lembrado de o dizer, e de o dizer de uma forma tão sintética, que imediatamente nos esclarece e nos restitui uma verdade muito grande da pintura. Essa verdade da pintura que eu invoquei sob o signo de Cézanne, mas que na afirmação do Jorge está presente. E, do mesmo modo, quando ele diz que a função da pintura seria ampliar o conceito de corpo. É esta ampliação que a pintura faz infinitamente, de facto. E entre estas duas simples frases, todas elas eram interessantíssimas, mas eu registrei em particular estas duas, tanto mais que o Jorge disse assim en passant, citou Alberti e citou uma outra frase do Valéry sobre, e a maravilhosa frase do Pascoais, que eu também passo a vida a pensar nas suas muitas significações. É, com certeza, julgo que sim. Mas estas duas dele é que me interessaram mais, é porque estas eram novas. Ampliar o conceito de corpo na pintura, claro, é por aí, é que ampliando o conceito de corpo, uma vez que a cor é o corpo dela, a pintura interpela o nosso corpo a ampliar-se no próprio. Como é que eu posso ver o Pollock, que o Jorge trouxe aqui entre outros exemplos, ou o grande Giotto, sem modificar completamente o meu corpo? Que aquele corpo interpela o meu, me obriga a um novo comportamento, a uma nova forma de posicionar o corpo. Portanto, julgo que o Jorge nos trouxe aqui duas questões que só por si mereceriam um debate muitíssimo longo. Passando para o Pedro, há uma estratégia no discurso do Pedro ao referir, digamos, a obra como corpo próprio da pintura, não é? Portanto, e ao fazer uma releitura muito interessante da sua própria obra, que é um conjunto vastíssimo, quer dizer, quem quer que acompanhe desde o seu início, eu lembro a primeira vez que eu vi coisas do Pedro foi na exposição depois do modernismo. Ele já pintava antes disso, mas a primeira vez que vi assim coisas em ponto grande foi na exposição depois do modernismo, em 83, que eu prefaciei, de resto, para Maria Filomena Molder, e éramos todos pequeninos, e eram já coisas muito grandes superfícies, não é? Coisas que exigiam uma enorme força física, e como Jorge lembrou, é preciso estar em boa forma. O Pedro tinha a boa forma de fazer essas formas, e tinha boa forma para fazer essas formas, de resto parece continuar, e a pintura dele, de facto, constantemente suscita novas figurações do corpo, novas formas de acionar o corpo, nesse sentido mesmo em que falava a respeito da pintura do Jorge e dos conceitos que o Jorge aqui trouxe, mas sobretudo detive no momento em que ele depois faz uma série de reflexões muito sintéticas, e numa em particular em que diz que experimento o meu corpo noutro corpo. Esse outro corpo é o corpo da pintura, evidentemente. E, ao fazer uma releitura da sua própria pintura, como se fossem segmentos do corpo fragmentados, enfim, os pés, o pênis, os cabelos, o escomeio, enfim, essa atenção que o Daniel Arras teria apreciado ao detalhe, não é? Ao pormenor, o Pedro fez uma leitura da sua pintura, mas no fundo foi muito ao encontro também desta afirmação que o Jorge antes tinha feito, da ampliação do conceito de corpo, ao referir que experimento o meu corpo noutro corpo, no ato de pintar. Portanto, eu julgo que temos aqui um contexto muito rico de questões para o qual espero que estejam disponíveis para contribuir, porque senão ficamos aqui a conversar e nunca mais daqui ninguém nos tira. Só queria juntar que significa
cria esta, no caso da pintura que eu tenho praticado, como algo onde os outros corpos circularam. Mas sempre encontrei esse lado também fui encontrando este lado da relação que um espectador, pode ser eu, para mim, no momento em que se termina um quadro, ele está lá de fora, não é? Nós passamos a ser, quer dizer, podemos não saber quando é que ele está terminado, mas de facto há um momento em que nós estamos fora daquela pintura e passamos a nos relacionarmos com essa pintura de modo diferente. E nesse momento, como espectador, a maneira como eu vejo pintura também há também essa fricção entre corpos, ligação entre corpos. E, portanto, em muitas das peças que fiz, instalações, tentei pôr os espectadores a funcionarem com a minha pintura, de certo modo. É isso. Mas, de facto, era eu que estava a funcionar com ela. Era eu que estava a dialogar com ela. Sim, sim. Nada a acrescentar. Faz aquilo. Rui, quer dizer alguma coisa? Não, isto é muito interessante. Nunca tinha pensado na flutuação dos ciclos. Muito corpo ao longo da história, depois parar de corpo, depois vê-se corpo outra vez, depois depois o corpo aparece outra vez, acho que é muito criado, é muito interessante. É engraçado. Não sei se é muito regular, mas as tarefas de arte façam as contas. Eu não sei. Há uma experiência que qualquer um de nós tem quando começa a ver pintura de uma forma séria, quer dizer, por necessidade, porque é preciso ir ver, ou preciso de ir ver dança por necessidade, ou preciso de ir ver teatro por necessidade. Não estou a falar de ir ver um espetáculo, isso não interessa nada, né? Estou a falar da necessidade. Precisamos disso para viver, precisamos disso para andar neste mundo. Não precisamos de ler, não precisamos de ouvir música, ou não precisamos simplesmente, e não temos que o fazer. Não há obrigações culturais, infelizmente, mas há necessidades como. E quando temos essa experiência, quando passamos para o nível da necessidade na experiência das artes, acho eu que começa precisamente o mundo das sensações a abrir-se. Começa o processo das sensações a ter lugar. Isto é possível, por exemplo, chorar diante dos frescos do Giotto na Capela Scrovegni, por exemplo. Já vi acontecer isso. E já senti vontade de chorar eu próprio, portanto, percebo. Ou seja, é uma questão de sensações, porque aquele corpo nos interpela a nós. E por isso reagimos em corpo. Reagimos no corpo, reagimos através do corpo. Uma passagem que me leram do Mark Twain, no Adão e Eva, em que ele, numa certa altura, estranha que a Eva, que ele ainda está a identificar, deita água por os orifícios que tem na cara. É como uma descrição no pequeno conto de Mark Twain. E estranha aquele comportamento. O que é que ele estranha? Estranha que o corpo se comporte de outra maneira que a dele. Não é? Ele não usa os orifícios dele para deitar água, usa-os para outra função. No caso das emoções ou das sensações que a pintura desencadeia em nós, elas podem ser de exaltação, eu creio que o Pedro falou muito disso, não é? Mas também podem ser de comoção, podem ser de... E por isso queria só deixar aqui um ponto, que é, aqueles que afirmam que a pintura acabou, eu gostaria de responder sempre que me parece absolutamente improvável primeiro, que alguma coisa acabe no universo. Segundo, que, sobretudo, as expressões artísticas, todas as expressões artísticas, tendam para o desaparecimento. Por contrário, elas tendem para a multiplicação. Há cada vez mais formas de arte, com certeza. Há cada vez mais formas de pintura, até. Cada vez mais formas de dança, cada vez mais formas de tudo. Mas não há desaparecimento nesse sentido. Por esta razão, é porque... E quando pensamos as razões disso, é por isso que o Jorge ou o Pedro aqui disseram, porque a função da pintura é ampliar o conceito de corpo, Jorge. Porque experimento o meu corpo noutro corpo,
quando pinto, mas também como espectador. Portanto, gostaria que pegassem nestas questões e que as elaborassem desse lado. Se me é permitido, eu falo para dizer que falarei depois. Eu espero é que as pessoas falem, o público fale, e que dialoguem com os artistas, os 4 artistas que aqui estão, e que me pareceu dizerem tantas coisas enigmáticas e misteriosas. Estou a falar a sério, e que precisamente pedem, exigem qualquer coisa, não é? O que quiserem, mas que falem. É para isso que estes encontros se fizeram. Eu vou tentar refletir sobre algumas coisas e perguntar um pouco, especialmente para o Rui. Eu estou muito feliz de estar aqui em Portugal nesse momento em que essa questão do corpo está tão em voga, né? Essa preocupação com o que está sendo feito do corpo, principalmente no campo das artes cênicas. Ontem eu perguntei um pouco para a Ana Godinho sobre isso, quando ela trouxe a questão do corpo, do vazio, o corpo em devir, que eu acho que é um pouco esse paradoxo, esse corpo desumanizado, essa ausência do corpo, esse corpo nesse contexto de sumiço diante da sociedade que a gente vive, de consumo, de tudo e de todos. Eu queria um pouco perguntar para todos os criadores, inclusive para o Rui especialmente, se isso também é uma questão política, quer dizer, pensar esse corpo a partir de quem propõe esse corpo, ou seja, o artista que está por trás da sua criação, né? Até que ponto é uma questão política também a gente tentar criar um corpo que foge dos modelos, né? Eu acho que esse sumiço do corpo da cena não é gratuito, não é só uma questão estética, é uma questão ética também e política. Então, dando quase continuidade à pergunta que eu fiz ontem, que não teve muito tempo para desenvolver, eu queria perguntar um pouco isso, até que ponto a função do artista hoje também precisa ser repensada dentro desse contexto de sumiço do corpo na cena, né? Eu acho que todos que são artistas cênicos se preocupam com essa questão, porque senão teríamos que pensar em outra profissão para seguir daqui a alguns anos. É um pouco isso, não sei se deu para... se ficou muito claro. Bom, claro que tudo é político, e quando nós fazemos algo e que é um manifesto de algum modo, tem sempre essa carga, apesar de normalmente nós pensarmos, eu pelo menos penso no meu trabalho mais como um manifesto poético e não um manifesto político, mas obviamente essa dimensão existe sempre. Eu acho que pôr o corpo em cena hoje é em si um ato de resistência, e sobretudo se o pusermos não num discurso tradicional, portanto num discurso contemporâneo, ou seja, no fundo há dois discursos sempre, há um discurso que são os dois, eu louvo os dois, não tenho que fazer, eu fiz uma escolha por um, mas eu penso que há sempre dois discursos, o discurso do já feito e das coisas mais clássicas, e o discurso da experimentação, das coisas diferentes, das coisas novas, e há um valor para as coisas já feitas, mas isso é um corpo relativamente que está parado, mas o corpo que nós buscamos e que tem o seu valor, não é? Mas o corpo que, na dança contemporânea particularmente, nós estamos muito obcecados por um corpo, pois é um corpo estranhíssimo, fragmentado, fraturado, desconstruído, abusado, e eu acho que pôr esse corpo em cena hoje é importante. E acho que é um grito, de algum modo. É caro, acho que toca, até porque esta questão do corpo em cena, isto também é engraçado, eu não sabia que o Valéry tinha dito essa frase, agora vou ter que procurar agora, porque assim, fiquei assim, um grande fã. Mas é lindíssimo, porque eu acho que a questão da dança, falar do corpo é muito simples, de algum modo é muito simples, é porque o corpo fala com o corpo. Essa é a questão da live art, em relação, por exemplo, à pintura, que é uma questão
naquele momento acontece só naquele efêmero momento qualquer coisa de corpo a corpo que não é cognitivo. Quer dizer, eu acho que não dá tempo. Era especial, alguém falou há bocado na intervenção anterior, exatamente, era um músico que, quando nós estamos a tocar, naquele momento é tudo muito rápido. E, portanto, faz um bypass do cognitivo. Isso é uma coisa muito interessante, aquilo é sempre misterioso. Eu acho que quando nestas questões da live art, quando é um espetáculo de teatro, mas nomeadamente corpo, dança, há uma verdade, há qualquer coisa que passa que é ou não é. E então isso eu acho que é um ato importante, até porque no corpo, como hoje o corpo tem outro lado, que é um lado não pode ser comparado como, por exemplo, há outro lado, que é o lado, esse lado, depois há um lado da hiperresponsabilidade, ou seja, quando o público vê um espetáculo, sabe que aquilo vai ficar armazenado na sua memória, mas nunca vai poder olhar para aquilo mais, é efêmero, acabou. Coisa que se eu tiver um quadro do Pedro lá em casa, posso me deleitar às vezes se quiser, posso vê-lo, posso pôr na parede, eu tenho um prazer repetido. Na dança sei que há uma sofreguidão do olhar e há uma sensação que é estranha, quer dizer, não sei bem como é que a coisa passa, uma coisa não verbal e não cognitiva e que nos remete provavelmente a coisas de infância muito cognitivas também, quer dizer, eu acho que é muito misteriosa a comunicação da dança e na música também acontece muito isso e essa é a força talvez do corpo, talvez seja essa a força do corpo, é porque começou só com o corpo, sem palavras, ainda sem simbolismo. Mas eu gostava de dizer uma coisa aqui relativamente ao que disseste e que é para a troca dos filhos. A questão de falaste da tua filha, então deixa-me dizer. Por exemplo, eu lembro-me que, e é uma evocação que faço aqui, diante de um quadro do Ângelo Sousa, esse grande pintor, o meu filho miúdo dizia: mas o quadro está todos os dias a mudar. Portanto, não podes sentar-te confortavelmente a olhar para o quadro, porque o quadro está sempre a mudar. E tu com ele, evidentemente. Claro que está sempre a acontecer. Não quero criticar. Mas há uma situação que é transversal, pelo menos as intervenções de hoje, ou também na intervenção da Ana Pedrinho ontem, que é percebermos do tempo, não é? A única coisa que podemos reivindicar hoje, ou que, digamos, que é a nossa ação, para responder um pouco à pergunta nesses termos, que a nossa ação, para mim, que a nossa ação é política, é na questão de reivindicarmos o tempo do olhar e o tempo do estar, não é? O tempo, esse tempo de saber. O Bernardo estava a dizer, eu também estive na Capela Scrovegni, só que eu tive 2 vezes e estive lá com um intervalo de quase 15 anos. Bem, da primeira vez que fui, entrei e o senhor, e estávamos mais uns 6 maduros, delirantes, para ver aqueles azuis do gigante. Portanto, a Capela Scrovegni em Pádua, em princípio, e portanto tudo é um ciclo de frescos impressionante do Giotto. E o senhor que estava lá a guardar a porta saiu, fechou-nos à chave e foi-se embora e disse: "Um bocado, vem cá, se ainda quiserem cá estar, estão." Ainda havia uns espaços para se ia sentar. E uma pessoa sentava-se e estava ali deitado e vestido não sei quanto tempo lá. Da última vez que fui lá, foi acho que há 4 ou 5 anos, tinham renovado o espaço em prol da qualidade do ar, que de facto estraga os pigmentos. O ar que respiramos está tão poluído, está tão estragado que vai afetar todo a matéria do fresco. E então nós tínhamos uma primeira câmara de desinfecção, onde víamos imagens do espaço e em que estávamos ali para nós nos ambientarmos e, entretanto, eles extraírem o ar viciado que estava na sala e tiravam esse ar e repunham com um ar novo. Passado esses 20 minutos, entrava-se na Capela Scrovegni. E então estávamos lá e só nos foi dado 20 minutos para estar em pé, sem nos sentarmos. Eu adoro os museus em que há
em que ainda há umas cadeiras, uns sofás, uns bancos, como o Prado tem, como a Viena tem, como a Alta Pinacoteca de Munique ainda tem. E tiveram-me que me puxar pelo braço para me tirar lá, porque eu não queria sair, queria aproveitar todos os minutos. Portanto, já não me foi dado o tempo. O facto é que entrou há muitas daquilo que nos é dado, ou que a arte pretende dar a ver, e é roubada em termos de possibilidade dos outros a ver, agora, nesta ideia que por outro lado tem a ver também com uma ideia de preservação, de preservar a todo custo aquilo que se tem que gastar pelo nosso olhar também. Portanto, as coisas, aliás, os Botticelli nos Uffizi tinham, eu já não vou ao certo tempo, mas tinham uns vidros espessos que eram para evitar o vandalismo, claro, mas eram uns vidros espessos que eram esverdeados e, portanto, as cores já não se viam como se deviam ver, não é? Já com todo o resto de influências de espaço e isso que altera a leitura dos quadros. Portanto, há um lado de nós que produzimos objetos para serem vistos de determinada maneira com determinado tempo, e hoje em dia, sem dúvida, que esse tempo nos é roubado, nos é tirado e que é mais, que interessa mais o facto de alguma coisa ter existido do que ela ser realmente vivida, não é? E digo isso também, portanto, em relação à questão da performance, de facto, são momentos especiais, mas aqui com uma outra dimensão, pronto, há sempre a possibilidade de repetir. E hoje em dia, com a dificuldade que há de fazer alguma coisa, as manifestações às vezes são muitas, mas depois são muito rápidas, desaparecem antes que tivéssemos tido tempo para nos disponibilizarmos para as viver. Portanto, isto é só tentando dar uma dimensão política a este ato tão solitário, que é da criação individual, não é? Mas que tem esta relação. Sim, eu arrisco ainda talvez uma coisa sobre esta questão política, mas justamente por causa desse tempo de olhar, que é talvez, quer dizer, o simples facto de tu estás à frente, na arte em geral, não na dança agora, o simples facto de tu teres um momento de contemplação de algo e poderes exercitar a tua memória, porque a percepção é construída a partir das memórias, também é um ato de resistência, um ato político em si, porque nós vivemos um mundo para a frente, escapar para a frente, fast food, quer dizer, então, com medo agora é para a frente, vou ter emprego e não vou ter, como é que vou para aqui, e a nossa vida é sempre em função de uma coisa que cavalga à nossa frente e não nos deixa, que nós consumimos como se fosse um hambúrguer, uma coisa assim sempre, e nunca paramos para pensar, olha, a minha avó era bestial. Eu só, por exemplo, este verão dei por mim um dia na praia a lembrar-me da minha avó Felisbela, que era uma mulher incrível, que tem uma vida extraordinária, cultíssima, e que era madrinha de não sei quantos miúdos em Portimão e tal, e que eu ainda conheci, saboreei, e que eu já não me lembrava dela há não sei quanto tempo, porque ando preocupado com tantas coisas, não é? Então a arte, a contemplação até de uma pintura, este momento de lá na capela, esse momento de tu parares e contemplares e exercitares a memória, é um ato também político, penso eu que esse é um ato político. Eu pelo menos acho que o mundo hoje é mesmo. Queria só pôr um parênteses, eu falei da Ana Godinho, queria falar da peça musical que nos foi apresentada, sobretudo a primeira peça, que há realmente essa questão auditiva, mas com esse tempo de audição. Temos essa possibilidade, aqui tivemos hoje não fomos aqui roubados no tempo, tivemos possibilidade de ter tempo para perceber uma situação. Não, o que eu ia dizer já foi dito, é que a dimensão de contemplação das obras desapareceu praticamente. J'aurais une question peinture à poser. E a própria criação contemporânea tem isso em conta. Perdeu-se essa... Mas vai voltar à arte. A pintura é uma arte muito jovem. Excusez-moi, j'aurais une question peinture contemporaine à poser. Donc je vais la poser en français, je suis navré, mais vous pouvez répondre en portugais évidemment. Donc là, vous
vous avez posé la question quel corps dans l'art, et c'est vraiment une question ciblée sur la peinture. Et on a vu que dans l'art abstrait, c'était des propositions de peinture abstraite, que même cette peinture abstraite ne pouvait pas échapper à justement la présence de ces corps, à la fois celui de l'artiste, de l'objet, de la peinture ou de la couleur. Donc ma question, elle est très, très précise. Est-ce que vous n'êtes pas de démontrer à l'instant que l'abstraction est en fait une utopie, puisque à partir du moment où on ne peut pas échapper au corps dans l'art, est-ce qu'on ne peut pas échapper à cette question du corps, justement, dans cette peinture? Finalement, on n'est pas en train de se rendre compte, avec toute la peinture qui a été faite jusqu'à aujourd'hui, que l'utopie de l'abstraction n'existe pas, et qu'on est plus en train d'essayer de trouver un déséquilibre de l'image, ou un mouvement de l'image, abstraite ou non, et que peut-être qu'il faut revenir, qu'on est en train peut-être de renoncer à un combat qui a été mené dans toute la période abstraite de la peinture. Mais vous... je peux répondre en portugais? Vous pouvez parfaitement répondre. Ah, ok. Eu percebi sobre que a pintura é abstrata. Eu não percebi que era A pergunta era sobre o fato que existe corpo no arte, também na pintura abstrativa. Não é a demonstração que a ideia, a utopia da abstração, que na pintura estamos a procurar mais ou menos a todos a momento, é uma utopia que não existe realmente, que esta demonstração que você está a fazer é uma demonstração que a abstração não existe, que não pode existir na pintura, ou talvez sem pintura. Sim, eu não me posso só dizer a minha impressão sobre isso. De facto, quando estou a pintar abstrato, há múltiplas referências à realidade e, portanto, para mim, eu não faço distinção entre a abstração ou a figuração. Acho que se pode representar o corpo como se pode representar, portanto, pode-se dar uma imagem da realidade de diferentes maneiras, mas de facto a pintura reflete sempre essa realidade. Portanto, para mim, usar o termo abstrato que acho que não usei no meu texto de qualquer modo, mas que é uma facilidade no discurso. Podemos categorizar, afinal, aquilo que estamos a tentar sempre nomear, porque tentamos sempre referir-nos àquilo que vemos com a nossa, para mim, com a experiência que temos do dia-a-dia, da relação que temos com os objetos que nos rodeiam. No meu caso, há uma relação muito concreta com a questão da percepção, por exemplo. E, portanto, todo o meu trabalho se desenvolve em questões que se põem ao espectador ou a um olhar. A maneira como o olhar olha as coisas e como os objetos nos olham a nós, não é? Portanto, como o deslocar-me relativamente a um objeto me dá uma percepção de uma realidade diferente. E, portanto, eu posso criar diferentes realidades. Portanto, se calhar, quer dizer, poderia dizer, é esse lado que me interessa, que por acaso tem este tipo de expressão, não é por acaso, porque há um lado de fazer também no meu caso, em que a relação entre duas cores, para mim, seria mais efetiva do que
identificar um primeiro plano e um último plano realisticamente através de uma fotografia, por exemplo, não é? Mas encaro isso como uma possibilidade também. Mas acho que na maneira como eu trabalho a pintura há ao tentar aproveitar ou perceber como é que os fluidos, os pigmentos conseguem criar interações outras que a representação desses próprios fluidos ou desses próprios pigmentos. Portanto, há aqui um lado sobre que de facto não é a mesma coisa, que é o que é a representação e o que que está por trás dela, não é? Não tirando ou não querendo dar importância a uma ou outra, eu acho que representam situações diferentes. Embora a nossa deformação é, como eu dizia, que eu olhava para alguns dos meus quadros e lhes chamava isto e lhes chamava aquilo. Mas de facto isso é apenas um dos privilégios que a obra tem, que é de me que está depois de feita fora de mim, de me dizer eu sou isto, mas também sou outra coisa. Não sei se respondi. Eu gostava de pegar na sua questão, que me interessa muitíssimo, obrigado, e que acho que é muito importante, de facto. Porque acho que eu subscreveria tudo o que o Pedro acabou de dizer, mas gostaria de acrescentar duas pequenas notas. Uma, é engraçado que o Richter, o Gerhard Richter, um pintor alemão, diga que lhe interessa muito a fotografia porque é uma forma mais abstrata, por exemplo, mais abstrata do que a pintura. O que me parece muito evidente, mas não é assim tão simples de o dizer desta maneira sintética que o pintor pôs. Porque há dois planos, de facto, creio eu, nessa questão. E isso é verdade para a poesia, é verdade para a pintura, é verdade para a música. O abstrativo, prefiro chamar-lhe assim, o abstrativo é uma dimensão um pouco como o universal. Atinge-se e passa a ser, digamos, universaliza. O abstrativo universaliza, torna compreensível, compreensivo para um número maior de experimentações e de percepções. Isto é, há mais percepções que podem ir ao encontro do abstrato, porque ele sintetiza. O abstrativo é sintético. Mas é curioso que o Pedro, mostrando-nos pinturas aparentemente abstratas, fez constantemente uma releitura das evocações do corpo. O Jorge, e agora falo apenas da experiência dos pintores, o Jorge colocou a coisa dizendo que os azuis do Giotto já invocavam para o futuro certas cores do Roscoe, não é? Portanto, ou seja, em certa medida o abstrativo, portanto, que continuo a preferir a dizer abstrato, é mais da ordem da conquista universal. Eu diria de outra maneira. E isto julgo que é verdade para a pintura, como é verdade para a poesia ou para a música, portanto, para as artes. Ou para as artes do corpo, aí terá que ser o Rui talvez a dizê-lo. Mas nestes campos, onde apesar de tudo julgo que compreendo melhor como se passa, o abstrativo é a passagem da representação à imagem. Porque representação e imagem não são a mesma coisa. Mas são dois estádios, digamos assim, dois estádios da forma. E então, na passagem da representação à imagem, abstratiza-se. Mas isso não quer dizer que não se possa regressar à representação, mesmo na experiência da pintura abstrata. Por exemplo, diante do Rothko nós temos essa noção, quer dizer assim, com uma violência inaudita, não é? Porque, ou diante do Giotto, precisamente, que são os grandes pintores abstratos, mas ao mesmo tempo são aqueles que nos tornam acessível a representação, mesmo que seja do invisível. Mas o facto de ser uma representação do invisível não quer dizer que seja menos da ordem da representação. Não sei se estou a ser claro.
Isto é verdade, por exemplo, num poema, qualquer grande poema. Ontem a Ana Coutinho leu vários excertos do Rilke. Eu estava a pensar no Celan, podia pensar em qualquer outro grande poeta. Este processo existe. É quando começa a existir que podemos até talvez reconhecer que estamos diante de uma obra de arte que interessa, seja poema, música ou pintura, que é quando reverbera do plano da sua representação para o plano da sua imagem. Não é? Do plano da representação para o plano da imagem. E quer dizer, quando existe essa reverberação, estamos diante de qualquer coisa que exige e que está à espera, como o povo do Clero está à espera da nossa contemplação. E ontem, já não me lembro se foi o Villani, se foi o Quillet, quem referiu uma coisa da maior importância, que é a contemplação é um ato muito elevado de fazer, é uma dimensão muito alta da ação. Não é a passividade. É por isso que eu tive que discordar ali do Rui quando ele dizia: posso ver uma pintura sentado confortavelmente. Não posso. A pintura está sempre a desconfortabilizar-me. Obrigado. A contemplação, o tempo entra na pintura. Na pintura não há tempo. Eu gostava só de dizer algo sobre... Vocês estão a falar do objeto, ok, e acho que isso é interessante. Eu tenho questionado muito também, não na pintura, mas a abstração é algo que nos move a nós e que nos faz a nós refletir muito, já sobretudo antes de começar a criar um trabalho. Mas eu, como sujeito, não como objeto, não como receptor, o que a mim faz a abstração é que me dá, quer dizer, como não estou a tentar contar nada, isso, pronto, relaxa-me, descontrai-me e, portanto, cria um espaço de liberdade. Portanto, se não estou a tentar contar alguma coisa, estou preocupado em tentar entender. Portanto, é uma questão de raciocínio, é normal, sim, uma narrativa. Se eu, desde o início, percebo que não me estão a tentar dizer nada, eu fico relaxado, é uma coisa boa, é um espaço de liberdade. Portanto, para mim, pronto, acho que isto é talvez como eu não consigo sintetizar de outra maneira, como objeto não consigo. Eu acho as duas, gostaria de pensar que o futuro será mais abstrato, por exemplo, e mais sensorial. Boa tarde. Eu queria fazer uma pergunta ao Pedro Calapés, e a pergunta vai neste sentido. Tem na sua obra N elementos, portanto, a forma é dada pelo recorte do elemento, ao passo que a pintura tradicional a forma é posta em cima de uma tela, de um outro suporte. E depois há uma relação sua, bastante forte, da maneira como trabalha a tinta, porque tem camadas e camadas que se nota que há uma energia muito grande. A pergunta que eu lhe fazia esses elementos são cortados antecipadamente e é feito a concepção dos elementos em si e depois parte para a pintura? Outra questão que se põe é que os seus elementos, alguns deles querem sair da parede. Portanto, abandonam a pintura tradicional, aquilo que chamamos a pintura tradicional, para criar formas muito variadas, por exemplo, como os cérebros e outras coisas. Outros artistas, eu refiro-me nomeadamente ao Hélio e ao Oiticica, em que vai e quer já abandonar a parede na totalidade e pendura os seus elementos. Eu gostaria que falasse sobre isso, faz favor. E outra questão que eu queria também pôr é como é que é vista, tentado falar na pintura de capelas, que são pinturas fabulosas, mas hoje estamos num outro mundo em que se pinta a arte, estamos na arte urbana, em que o homem também tem que ter uma capacidade física bastante forte, porque, como nós vimos em certos sítios, está-se a pintar em 3º, 4º, 10º andares. E talvez sem rede, como se pintava, por exemplo, numa capela de esquina em que havia condições para pintar e se pintava de costas. Portanto, eram estas duas questões que eu gostaria de ver abordadas. Obrigada. O meu trabalho
a partir houve um momento em que fiz... o meu trabalho é o nosso trabalho é soma de tudo o que vamos fazendo. Vamos pensando sobre as coisas e é por isso que estamos sempre a fazer alguma coisa, porque estamos sempre a pensar sobre o que está feito e como é que isso... e que temos a percepção que alguma coisa se vai modificar. Isso é só para explicar que ter-me dado conta que estava a ver um quadro com um amigo meu e ele sabia a história toda do quadro e eu não sabia a história do quadro. Eu só sabia os fragmentos que lá estavam, eu só me lembrava dos fragmentos que lá estavam. E achei que isso tinha a ver com um lado que poderia enriquecer o olhar, sobretudo porque era um olhar importante para mim, que eu antes de saber a história queria ver abstratamente, queria ver sem história aquilo que lá estava. Não por um desvio tecnicista ou formalista de perceber como é que uma determinada mão era feita ou uma sandália era feita, mas de facto essa mão e essa sandália me faziam prender o meu olhar. Portanto, o meu olhar era preso por pormenores. E nesse sentido houve um momento que comecei a fragmentar a pintura. Portanto, há de facto nos últimos anos de trabalho uma vontade de romper a janela tradicional e da janela da pintura, o tal quadro onde acontecem as coisas. Para mim, portanto, esse quadro fragmentou-se ou deformou-se e, portanto, passou a ocupar um espaço mais fisicamente dialogar com o espectador. Portanto, isso foi o que me levou a cortar um retângulo aos bocados, mas, portanto, o ato é um ato de desenho, por acaso, aqui em primeiro lugar, que é o ato de recortar uma peça em retângulos ou em formas que depois chegaram a este lado mais lúdico de pegar numa fotografia de um objeto, colocá-lo no computador e deformá-la e depois, a certa altura, todo esse referente se perde e se cria uma nova forma. Muitas destas formas dos conjuntos que eu chamo de topografias são, de facto, formas que resultaram de manipulações... São anamorfoses, mas a anamorfose tem sempre a ideia que pões-te lá numa posição especial e consegues retomar o objeto original. E aqui, neste caso, retomas um objeto, mas não é o objeto original, é um outro objeto. Portanto, nesse sentido, tentei que há um lado de desenho e, portanto, que em muitas destas minhas pinturas está, de facto, no contorno dos objetos. Portanto, há um trabalho primeiro de desenhar os objetos, que são recortados, e depois são pintados. E eu poderia ter a opção de não os pintar, porque eu já tinha feito o trabalho de recorte e de desmanche de uma determinada situação, e podia não os ter pintado. Mas eu achei que queria juntar um nível de situação que ia, de certo modo, contradizer ou provocar aquilo que tinha sido feito. E esse é o nível da camada, da pele da pintura que está sobre o recorte. Portanto, estas peças recortadas ou deformadas têm esse elemento, esse primeiro elemento, mas eu gosto sempre, quero sempre que tenha um outro elemento junto com ele. Nesse caso, é a pintura que vai depois atuar sobre a superfície e criar uma perturbação, afinal, porque eu não consigo ser muito assertivo. Eu digo uma coisa, mas estou a dizer sempre o contrário. E mesmo no meu texto, ou mesmo na intervenção que fiz há bocado, comecei a dizer uma coisa e depois disso eu terminei a dizer o contrário, porque fui encontrando sentidos no meio da minha conversa. Portanto, e é esse lado também que se falou há bocado também, que é esse tempo, essa rapidez da pincelada, que é a rapidez do movimento, aquele gesto que
que apesar de depois tu já não te lembrares da coreografia toda, lembraste-te apenas de um gesto. E para mim é esse gesto que fica, e esse gesto que fica numa mistura de duas tintas e que é irrepetível. Porque quando se mistura, vai-se mostrar diferente, podem ser as mesmas cores, pode ser parecido, mas nunca se repete. Só no processo da fotografia e, portanto, num processo de reprodução mecânica ou de reprodução na representação mecânica, é que de facto estamos a criar a obra que se repete em si própria, portanto ela é sempre diferente. Mas, portanto, esse lado de rapidez, de momento, que é o momento de estar a pintar, em que não sei quem disse aqui, não lembro já quem é que disse que não se conseguia pensar, que é o momento da música também, que portanto, há um momento que não se pode estar a pensar, não se pode pensar aquele gesto, não se pode pensar aquela pincelada e não se pode pensar aquela nota. Quer dizer, pode-se pensar depois está feito, nós vemos o que está feito depois, mas já não estamos naquele momento é os interstícios de que o professor José Gil fala, as pequenas percepções, e eu acho que é isso, portanto, portanto, para tentar fechar essa resposta, por um lado, sim, há um trabalho de desmanchar a janela do Alberti, e há depois um trabalho de posicionar, de jogar com as peles da pintura, com as estruturas de cores que vão por cima da estrutura. Como é que vê, portanto, os relevos espaciais do Oiticica, que estão agora no CCB? Qual é a sua... Porque caminha para aí. Bem, por acaso, o trabalho do Oiticica, o que me interessa mais, no caso da exposição do CCB, por acaso, é a primeira sala onde ele faz aquela experimentação com as formas, em que ele está mais ligado ao plano. E o lado depois, ele movimenta-se por causa de todo o movimento tropicalista e de todo o movimento da arte e da vida. Portanto, todo o trabalho dele, da pintura. Pronto, ele acaba por ir pelo seu caminho, que é... Mas, com certeza que estas situações, à medida que se vão desenvolvendo, portanto, se podem desmaterializar e, a certa altura, já não há objeto, só há espaço, não é? Ou passamos só pelos objetos que estão pendurados, mas a certa altura esses também podem vir a desaparecer, não é? Portanto, a desmaterialização poderia chamar que a desmaterialização do espaço pictórico é uma realidade na arte contemporânea, não é? Mas eu não vejo isso como um perigo, quer dizer, não vejo isso como um perigo, vejo como há situações, umas que me interessam mais ou que me interessam menos. Pelas minhas opções do meu olhar, eu fiquei mais pelas experiências que ele fez nos anos 50 até ao princípio dos anos 60, do que depois o lado de festa para mim, sim, é festa. Nós vamos ter mesmo que encerrar este segundo dia dos encontros. Amanhã ainda haverá tempo para mais questões, quem tiver, porque vai haver um espaço alargado para discussão, e agora o professor José Gil ainda vai. Não, era precisamente dizer a mesma coisa. Eu queria pedir desculpa, mas temos que fechar. Como muita gente, por exemplo, José dos Santos, eu sei, eu tenho muitas questões para o José dos Santos, para o professor Amílcar Dias, para cada um de vós. Eu tenho muitas questões, não sei se vêm amanhã, mas para o Calapés, para o Bernardo, para o Jorge e para o Rui Horta, imediatamente. Não posso dizer nenhuma. Eu tenho muita pena e fico calado. Bom, amanhã haverá unicamente duas comunicações, e o espaço
todo. Nesse espaço todo nós retomaremos a questão por exemplo, do vazio, do nada, da questão, etc. A questão questões postas por cada um de vós, mesmo que não estejam, nós havemos de discuti-las, com certeza, e haverá então tempo e disponibilidade sem constrangimento para um debate. Espero. Então, eu até amanhã, e muito agradeço imenso as vossas intervenções.